Oi, gente, olá a todos, de volta aqui na nossa reprogramação. Estamos praticamente na metade do nosso ciclo, então hoje é o nosso 10º dia de reprogramação. As coisas estão aí acontecendo, né? Ontem foi Dia dos Pais, né? Enfim, Dia dos Pais são todos os dias, né? E das mães também. Por isso que eu não falo muito sobre Dia dos Pais, Dia das Mães, dia disso, dia daquilo, né? Porque, bom, você que esteve com seu pai, que abraçou e pôde estar, né? Para quem pôde estar com o pai, que você usufrua sempre disso, né? E honre sempre o que o seu pai é, ou foi, ou ainda será na sua vida, né? Se ele está aqui na Terra ou não, se já desencarnou, enfim. A melhor coisa que se faz, eu acho, né, nessas questões que falam, ai, Dia dos Pais, Dia das Mães, aquele monte de presente, aquelas coisas, mas não é nada disso, né? É tudo besteira. Mas o melhor que se faz é entender um pouco o que se fala sobre a constelação familiar, né? E o que traz isso de entendimento para nós aí sobre os nossos pais. Inclusive, foi um assunto que eu estava conversando hoje de manhã com uma pessoa. E como é interessante, né? A pessoa trouxe um caso assim para mim. E do irmão que nunca se deu bem na vida, né? Então são dois irmãos, um de 55 e um de 53, e de 53 mais jovem se deu super bem na vida, né? Então trabalha numa grande empresa e tudo. E o mais velho não, e o mais velho tem uns dons artísticos, tudo isso. E como eu conversando com um dos irmãos, dá para captar muito facilmente a questão do pai, não é? Então, o pai que sempre cobrou, o pai que sempre, não é? E, por outro lado, o filho que quer mesmo mostrar para o pai, né? Claro, ele quer, nós como filhos, nós queremos ser o melhor para que os pais sintam orgulho da gente, não é? Então, a grosso modo falando, resumidamente falando, porque isso é assunto também para um encontro que vou aí desenvolver com algum constelador. E isso pode ser online, porque eu acho que é muito válido quando a gente entra na questão de constelação, na questão de reprogramação. Estamos falando de perdão, do Ho'oponopono, de criança interior ferida. Isso tem tudo a ver com o que trouxe o Bert Hellinger para esse planeta. É fantástico, não é? Para mim, as minhas maiores transformações foi quando eu entendi e assumi e honrei os meus ancestrais, né? Porque eu não honrava, eu queria, sabe? E eu fui parar aonde? Ali, nas terras deles. E eu queria cair fora dali, né? Não queria viver ali, era muito quente, a música era péssima, as pessoas assim, assim, assado. E o universo falou: não, você não vai sair daqui enquanto você não entender. E foi muito bonito esse processo que eu vivi ali com relação. E foi lá em Aracaju, quando eu vivia lá, que eu fiz a reprogramação de cura na ancestralidade, porque eu já tinha um bom entendimento, né? Não sou consteladora, já disse isso várias vezes, nem quero ser, porque é muito estudo. E para eu fazer uma coisa, ou eu faço bem feito ou não faço. Então hoje eu não tenho tempo para outras coisas. Por isso que eu tenho quem? Os meus companheiros, não é? Por isso que somos uma rede. Então não dá para ser tudo ao mesmo tempo. E depois você vai sacrificar uma parte. Eu não quero a reprogramação e a mesa de estação radiônica, as ativações com a mesa, ativações com a coluna búdica, isso tem a ver com tudo, né? Com casa, com tudo isso, é comigo. E constelação familiar são com os meus companheiros e companheiras aí, que são bons profissionais, que eu gosto, né? Então é um assunto que a gente vai desenvolver aí, vamos agendar e desenrolar isso daí. Mas foi aí que eu compreendi, porque eu sempre falo, né, da minha querida Marinúcia Rodrigues, que quem é de Aracaju, procura essa mulher, quem está precisando, faz trabalhos incríveis e também é como eu, não é muito dedicada, muito aprofundada, vive estudando. Então a gente fazia uma vez a cada 40 dias, assim, um encontro lá na minha casa e começou com pouca gente, em 2, 3 meses já lotava de gente, nem cabia mais, né? Porque a minha casa era onde eu trabalhava, mas era, nossa, aquilo ali para mim, minha gratidão eterna, porque eu não participava, né? Porque eu cedia a casa, organizava, chamava as pessoas, fazia cafezinho, estava sempre nos bastidores, né? Mas quem disse que é assim? Claro que não, né? Estava acontecendo na minha casa, no meu teto, e eu desenvolvia tudo aquilo de chamar as pessoas, né? Da gente organizar.
Sim, eram dias incríveis. Eu sinto, assim, muita honra, né? Agora eu tô lembrando, eu fiquei emocionada, porque eram dias incríveis, não é? Naquele lugar que é super bonito, né? Sempre os dias são bonitos, são quentes, e a casa era uma casa bem gostosa, com coqueiro. Então, nossa. E ali, pronto, ali pra mim foi uma coisa de entender, sabe? E um dia ela me disse: vem participar também. Eu falei: não, obrigada, não quero. Mas aí a minha alma gritando pra ir. Então eu resolvi participar. E foi quando eu soltei muita coisa com relação à minha mãe, sabe? E porque a gente não quer, né? Ninguém quer admitir que sente algo pela mãe. E eu lembro que ela falava pra mim: xinga sua mãe. E eu ficava por dentro, né? Aquela coisa, imagina eu vou xingar minha mãe nunca, né? Mas a alma gritando, né? E, e ela vai, fala pra sua mãe o que você acha. E começou a sair as coisas ali. Gente, é incrível. Pode ser que até para algumas pessoas assuste um pouco, né? Depende dos métodos que se usa, mas isso daí é perfeito, porque eu emagreci acho que uns 50 quilos de colocar aquilo para fora, de falar o que é que eu falei, aquilo que a minha criança interior registrou como verdade, não é? Abandono, falta de amor, não aceitação, porque eu era sempre malucona, né? E eu queria ser aquela arquiteta normal para ela me elogiar, e ela sempre falava o contrário, né? Porque você estudou tanto e é assim. Que você não pode ser uma pessoa normal, como seus amigos, ser um escritório, trabalhar na construtora? Não, você fica com esse negócio de energia aí, de fantasma, então. Isso e outras coisas, e também do meu pai, não é? Então, através desses trabalhos ali, eu comecei a buscar a história da minha mãe, eu pedia para ela me contar como ela foi criada e tudo, e eu fui entendendo muita coisa, porque a gente não para pensar, né? Você imagina a sua mãe quando era criança, como ela era, né? Imagina, ela também passou pelas mesmas situações com os pais dela, e muito pior, né? No passado as coisas eram muito mais restritivas. Então eu fui entendendo aonde ela nasceu, onde ela viveu, onde ela passou. E eu fui em todos esses lugares de carro. Fui com ela algumas vezes, às vezes fui sozinha. E foi muito pra mim aquilo, sabe? Uf. E aí eu tava vendo. Então eu sempre vejo as questões. Quando a pessoa vem falando, nossa, o meu irmão, esse rapaz de hoje, né? É sempre ele. Não se dá bem em nada, né? Mas é incrível, porque ele tem uma inteligência, tem uma criatividade. Mas tem a ver com o pai esse negócio, não é? Sabe? Tem a ver com o pai. A forma com a qual ele se relaciona no inconsciente dele com o pai. E outras, ou várias outras coisas também. E são coisas assim que eu sinto, agora abrindo meu coração, eu já tô me estendendo demais, né? Mais uma vez, porque ontem eu fiquei sem falar, né? Hoje eu tenho que soltar matraca, né? Mas é porque durante o meu dia, na parte da manhã, eu desenvolvo minhas tarefas aqui e eu vou juntando as informações que vão sendo trazidas, né? Pela força espiritual e por tudo. E, enfim, o que acontece pela manhã é minha base da fala nas gravações, tá? E por isso que eu falo, faça sempre a oração do Ho'oponopono pela manhã, essa que tá aí no meu canal, e pratica essa durante o dia, vai praticando isso durante o dia. Mas tô falando essas coisas aqui do pai, da mãe, da criança, porque é isso que nós somos, sabe? Quando se fala de memória, são as memórias que vêm deles, vêm dos ancestrais, da nossa linhagem, e tudo que você absorveu. São essas memórias que você vai entender para amar e perdoar-se, tá? Sabe? Você não tá pedindo perdão pro outro, não é? Porque aí o povo diz, mas tá pedindo perdão, você se sente culpado. Gente, para com isso. Não tem nada a ver. Pedindo perdão para as tuas memórias, quando você diz eu te amo, você deixa as memórias irem. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Isso está falando para as memórias, tá? E eu sinto muito é uma parte consciente, eu sinto muito, me perdoe é o inconsciente. Então, você fala com o pai e com a mãe, quando você diz isso, e no inconsciente você fala com a sua criança interior, tá? E como que é essa criança, né? Ela tá aí dentro de você. Ela tá dentro de você, ela guarda todas as informações, os aspectos positivos e negativos, né? Mas o que fica mais latente nas memórias, infelizmente, né, são sempre a parte mais negativa. As partes boas, elas estão ali. Você lembra, né? Quando você era criança, você brincava. Eu lembro quando eu brincava com a minha irmã sempre teve medo de aranha. Teve um dia que apareceu uma aranha, correu atrás dela, ela gritou. A casa que a gente morava, como a gente brincava, não é? E todas essas coisas boas, o Natal, o que minha mãe fazia. A gente era pobre, minha mãe ela se virava. Todo Natal ela fazia torta. E para mim, as tortas hoje, quando vai no forno, assim, me lembra o Natal, né?
E eu tenho boas lembranças, nossa, muito boas lembranças com os meus irmãos. E minha mãe, ela não tinha dinheiro, mas ela fazia os brinquedos pra gente, né? Então ela fazia boneca de pano, ou então ela comprava, quem é de Ribeirão Pires, aqui que tá me ouvindo, existia ali a Casa dos Presentes, né? E ela comprava ali na Casa dos Presentes, os presentinhos pra gente, pagava parcelado o ano inteiro. Então, são memórias muito boas, né? E também outras memórias que eu tinha de ter visto. Eu tô falando isso para compartilhar com vocês, tá? Para vocês entenderem como são as memórias e como isso é determinante na sua vida. Então, e só que eu tenho muita memória da escassez daquela época que a gente vivia ali, né? 5 filhos, né? Um pai ausente, negligente, e a mãe tendo que lidar com tudo. Por isso que às vezes ela tinha esse certo afastamento, claro, não é? Eu, quando separei do pai da minha filha, ela tinha 5 anos, eu senti o peso nas costas da vida. Eu falei, meu Deus, eu tenho que criar minha filha, isso. Imagina minha mãe com 5 menores, sendo que minha mãe estudou até a 4ª série, não é? Então não tinha trabalho fixo. Aí ela foi e fez muitas coisas que eu reconheço hoje que eu herdei dela, vários talentos, inclusive das viagens, organizar viagens, porque ela fazia. Então ela pensava, uma forma boa de ganhar dinheiro e levar meus filhos para poder conhecer as coisas é organizar a viagem. Então ela fazia viagem para Aparecida do Norte, Águas de São Pedro, essas coisas aí que você já conhece, né? Tudo famoso, esse lugar. E eu lembro que eu era pequena, tinha tipo 10 anos, 11, e eu ajudava ela a escrever o nome das pessoas, organizar os pares. E hoje, quando eu organizo as viagens para o Egito, para Israel, tudo isso, até eu estou emocionada agora, porque eu sempre lembro dela. Eu sempre lembro da letrinha dela escrevendo a lápis, coloca fulano com fulano, vocês vão ficar aqui. E é uma organização que também tenho que ter quando eu organizo as viagens, né? Então, isso eu herdei da minha mãe. E outras coisas também, né? De uma mulher sempre forte e tudo. Claro, tem a outra parte que é a mãe, que eu sempre falo, né? A mãe quer o quê? Pro filho melhor. Então, ela não tá prestando atenção se ela tá, sabe, trazendo uma informação negativa, né? Mas traz, e eu também como mãe e tudo isso, depois eu comecei a repensar toda a minha vida. Nossa, o que eu falo para minha filha? E eu não quero exigir que ela seja o que eu quero, né? Então, como eu disse, a minha filha escolheu outras coisas na vida dela, né? Ela escolheu trabalhar com defunto, fazer necromaquiagem, essas coisas. Totalmente. Se fosse eu escolher, eu escolheria isso, mas quem sou eu? A mim só resta apoiar, orientar, estar com ela. E ela é o jeito que ela é, né? Tem os gostos dela, gosta disso, gosta daquilo, e eu tô ao lado dela, como uma mãe que apoia. E claro, quando eu vejo as coisas que a mãe também sente, né, coisas erradas, caminhos errados, assim, vou sempre estar falando com ela e faço questão de ser amiga, né? Então, esse é um feeling que a gente tem que ter. Mas a minha mãe não entende dessas coisas, não é? Naquela época ali, imagina, há 40 anos atrás, imagina. Então, só que a criança registra. Eu tenho alguns registros de que eu me achei abandonada, porque quando meu irmão nasceu, o meu irmãozinho nasceu, eu tinha 9 anos. Aí eu fiquei totalmente colocada de lado, essas coisas que a gente registra como criança. E enquanto não entendi tudo isso, passei por vários processos, fiz várias mesas para mim, né, de estação radiônica, e fiz vários trabalhos depois, a constelação que acontecia na minha casa. Eu entendi depois que eu estava no meio de tudo, né? Então sempre tinha história a ver comigo. E aí eu fui entendendo e fui transformando. E hoje me sinto sim uma vitoriosa, sabe? Me sinto uma vitoriosa por chegar até aqui e poder compartilhar isso com você e querer muito te ajudar, sabe? Com essa fala. Não tem outra questão aqui. Eu quero te ajudar com essa fala que você vai entendendo para você realmente aceitar e vir o perdão a partir de um ponto de entendimento, de você entender certas coisas que são fundamentais. Isso vai fazer você expandir, tá? Olha, já falei demais. Te encontro no próximo áudio. Um beijo.